queria falar um pouquinho hoje sobre alguns conceitos importantes quando a gente fala de psicologia ambiental, que nos fazem olhar para o espaço ao nosso redor e fazem com que a gente tenha aderência àquele espaço ou não. Então, eu vou falar sobre alguns conceitos bem simples, mas que geram bastante impacto no nosso dia a dia. Um deles é a atenção, que tem a ver com a nossa primeira interação em relação ao ambiente, ou seja, aquilo que de fato nos atrai ou nos repele. Às vezes a gente acaba sendo atraído, nosso olhar ou nossa atenção, a nossa mente, a nossa percepção, com alguns fatores específicos, seja algo que chame a atenção negativamente ou positivamente, algo que a gente olha, por exemplo, um quadro, uma arte, e a gente gosta muito, ou a gente pode olhar para aquilo e detestar. Então, geralmente tem alguns fatores que nos chamam mais atenção e tem aqueles que requerem um pouco mais de atenção focada, dedicada, e fazem com que a gente não perceba de uma forma tão rápida, tá? E isso tudo está relacionado ao segundo aspecto, que é o nosso mapa cognitivo, que nada mais é a rede de conexões, sinapses, né, dos nossos neurônios, que se linkam com as nossas memórias, as nossas experiências anteriores e vão interferir na maneira como a gente percebe aquele espaço. Então, aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, né? Pode ser que uma pessoa olhe para uma parede verde e tenha uma sensação. Outra, né, vai relacionar de acordo com as experiências que teve na infância ou experiências recentes também, e pode ser que a percepção daquela pessoa seja totalmente diferenciada, justamente porque o mapa cognitivo daquela pessoa é de cada um, né? Nós somos únicos, então cada um tem as suas próprias percepções, as suas próprias experiências, e isso vai também interferir na maneira como nós percebemos o ambiente como um todo e aquilo que vai gerar a nossa experiência em relação a ele. E a partir desses pontos, então, nós vamos desenvolvendo o que nós podemos chamar de ambiente ideal. Então, o ambiente ideal é aquele que nos traz a sensação de conforto, de autoconfiança, é um ambiente funcional que realmente faz com que a gente se sinta adequado naquele espaço. E o oposto disso é um ambiente que gera estresse, né? Então, um ambiente que pode fazer com que a gente não se sinta bem, com que a gente se sinta plenamente desconfortável. Pode ser porque é muito iluminado, ou ele é muito escuro, ou ele tem muitos ruídos, ou ele, né, tem cores que nos desagradam, despertam sensações negativas. E aí, dentro disso, a gente vai compondo um repertório único, um repertório individual, que faz com que a gente se sinta adequado ou não dentro de um ambiente, seja de trabalho ou residência. Mas no fim das contas, então, eu quero destacar aqui a importância desse entendimento e desse autoconhecimento de quais são os fatores que de fato influenciam o meu comportamento e aqueles que são controláveis, porque a gente sabe que dentro de um ambiente tem outras questões a serem consideradas, seja o relacionamento, seja uma hierarquia que existe ali dentro. Tem outros aspectos aí que também são da linha da psicologia, mas eu acabo não aprofundando aqui, que às vezes são um pouco mais difíceis de controlar porque envolvem outras pessoas, envolvem outros comportamentos, que tem como administrar, né, de algumas formas, com algumas técnicas, mas aí segue uma linha mais terapêutica. Mas falando no ambiente em si, daquilo que é controlável, existem alguns aspectos que podem minimizar, né, as sensações negativas e até potencializar os aspectos positivos daquele lugar. Então, muitas vezes, você já tem um ambiente carregado em outros aspectos, seja de relacionamentos, comportamentos, o próprio trabalho em si, né? Às vezes, se você está em home office, ou questões relacionadas à família, questões difíceis com que você esteja lidando na vida. E se, além disso, o ambiente não está funcional, é uma gaveta que não abre, é um corredor que você toda vez bate ali o dedinho na quina da mesa,
coisas assim que acabam gerando uma sobrecarga ainda maior e fazendo com que todo o clima, todo o ambiente acabe sendo mais pesado do que de fato é. Então, esses detalhes da vida, esses detalhes do dia a dia, eles fazem uma diferença enorme que às vezes a gente não dá tanta atenção. Aí o convite para a gente aproveitar esse período aí de final de ano, que muita gente tira férias ou tem uma parada, a gente dá aquela pausa para reorganizar todos os armários, fazer uma limpa naquilo que não serve mais e olhar mesmo para o ambiente com carinho e olhar aquilo que faz sentido eu ter esse objeto aqui, será que eu não posso dar uma mudada nesse layout? Será que eu não posso dar uma pintada nessa parede, comprar umas plantas, colocar um vaso? Sabe, são detalhes que trazem leveza, trazem harmonia no dia a dia e fazem uma diferença, às vezes coisas bem sutis, bem pequenas, mas que podem fazer com que você tenha um dia a dia mais agradável, consiga se sentir mais confortável, ter mais flexibilidade. Então, preste atenção nos detalhes, né? Eu te convido a fazer isso, essa reflexão, olhar para os detalhes e fazer transformações. Tenho certeza que isso vai fazer bastante diferença. Eu acredito muito na importância dos detalhes. Então, se a gente tirar esse tempo para avaliar, analisar, observar, tenho certeza que o impacto vai ser bem positivo.